Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. E hoje o assunto é fisioterapia no pós-operatório. Será que a gente sabe da importância de se ter um fisioterapeuta depois de uma cirurgia, seja reparadora, seja estética? Hoje o papo é muito interessante e muito importante, porque a gente vai conhecer de fato o papel do fisioterapeuta depois de uma cirurgia no pós-operatório. E eu vou receber uma especialista, uma fisioterapeuta especializada em intra e pós-operatório, Kei Faraco, que vai nos explicar da responsabilidade do fisioterapeuta, da importância, da diferença que faz ter um fisioterapeuta para quem faz uma cirurgia. Oi, que bom falar desse assunto, porque realmente eu acho que a gente não conhece, Kei. É, Não sabe da importância, da responsabilidade. Nós uhum. somos o segundo país em cirurgia plástica. Já fizemos até um programa, né, com cirurgião plástico que você trabalha. Então, e essa época, principalmente, né, que a gente quer tudo para ontem, tudo muito É, rápido. A gente quer ficar pronta para o verão e, além de tudo, sem ter sequela nenhuma, né? exatamente. Hoje a fisioterapia ela evoluiu para trazer benefícios e técnicas que tragam esse paciente o mais rápido possível para a sua atividade da vida diária, né? O que a gente chama de atividade da vida diária? É a independência do paciente, né? Dirigir, voltar ao trabalho, filhos da casa, né? Se vestir sozinha, ter a sua independência, né? Porque a maior reclamação do paciente no pós-operatório é a dependência de alguém, né? Para levantar da cama, para ir ao consultório, né? Que você também tem que ter essa programação, né? Porque hoje o paciente vai muito ao consultório, né? Então sempre tem que ter alguém para levar, alguém para trazer. Então a organização é muito importante, né? Que a gente Uhum. chama de checklist, né? É se organizar bem para a cirurgia, tanto financeiramente como nessa dependência dos 7 a 14 primeiros dias, né? Que é a retirada dos pontos, a troca de curativo, ter alguém, né, para levar esse paciente ao consultório, né? Hoje a fisioterapia ela tem movimento, né? Então o paciente hoje ele não fica acamado. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de pós-operatório em 2004, a gente não tinha muito recurso, né? A gente fazia drenagem. Era o que a ciência trazia para a gente. Então, antes da gente, é importante falar isso também. Antes da gente, quem fazia parte desse processo do pós-operatório quando a fisioterapia não era ainda introduzida nessa área? Eram as massagistas, as esteticistas, né? Então, elas têm o seu valor, né? Só que com a vinda da ciência e dos estudos, a gente começou a perceber que a drenagem ela não é eficiente nesses 7 primeiros dias, né? Então, a gente foi evoluindo. Eu, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ficava muito triste, porque eu via aquele paciente acamado 3 meses e eu não tinha recursos para ajudar esse paciente, né? Então, assim, às vezes eu chorava junto com o paciente, né? Você vê aquele paciente igual uma berinjela lá, né? E você sem muito recurso para ajudar. E a drenagem naquele momento não era eficaz. E aí eu ficava 3 meses com a paciente e falei, gente, não é possível, o que, que é isso, né? Então eu corri atrás. Eu fui atrás porque na faculdade você não aprende, né? Você aprende Aham. na prática. Então, muitos cursos que eram ministrados para fisioterapeutas, a gente tinha as esteticistas juntos, né? Então era muito complicado, porque chega nessa parte de reparo tecidual, nessa parte que é mais da nossa área, os ficavam meio chatos, né? Porque, pô, tinha que levantar a mão toda hora porque não estava no mesmo, né, assim, conhecimento. Então, depois, ali pela década não, lá de 2010, 11, eu tive o prazer de conhecer a doutora Mariane Altomari, que é a fisioterapeuta do doutor Ivo Pitangui, que hoje é uma referência mundial, né, nessa parte de intra e pós-operatório. Ela que revolucionou a fisioterapia. Eu sou obrigada a falar dela, porque ela é Legal. nosso ícone, assim, né? Então, ela que bateu de frente com o médico, ela hoje ela dá palestra para cirurgiões na Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje ela abriu o caminho, a visão deles, né? Porque também eles eram muito, né? Tá funcionando fazer aquilo ali, né?
Graças a Deus eu trabalho com médicos que têm a cabeça muito aberta, sempre que eu trago um recurso diferente, eles, não, vamos tentar, vamos fazer, vamos ver. Então, a equipe é muito importante, né? Essa troca de experiência com o cirurgião. Então, eu comecei a ser fisioterapeuta em 2011. Foi quando eu me distingui, eu saí daquela coisa de linfática, né? Drenagem linfática e ultrassom. Você vai achar muitos médicos ainda assim, conservadores, né? Que muitos fisioterapeutas também. Aliás, os fisioterapeutas são os mais difíceis de aceitar essa nova realidade aí da fisioterapia, né? Então, hoje... A gente está falando aqui no pós-operatório, né? Não que a drenagem não seja boa e tal. Existe uma função para a drenagem, faz parte. Mas não no pós-operatório, é isso? Exatamente, vou entrar nesse aspecto aí. Então, a Mariane começou a estudar, ela no banco de tecidos, né? Ela começou a ver. E o tecido, o sistema linfático, ele estava ruim, ele estava danificado pelos instrumentos cirúrgicos, né? Então, como a sua pele, ele está dentro da pele, o instrumento entra ali, ele também está lesionado, né? Então, foi, né? Estamos fazendo drenagem, estamos enxugando gelo nesse momento. A gente não tem, 14 dias, você não tem um sistema linfático íntegro, né? Então, a gente precisa utilizar outra coisa. Então, onde entrou a terapia manual ortopédica. Muita pergunta, mas por que você fala ortopédica se é drenagem, se é dermatofuncional? Não, ortopédica é trauma. Ortopédica é machucado, lesão, né? Então, a gente bota mais esse recurso do que a drenagem nesses 14 dias, tá? Mas, claro, isso depende muito da avaliação. Se eu chegar, você, de repente, tem uma cicatrização um pouquinho mais rápida do que uma outra pessoa. Então, eu tenho um paciente que tem um edema muito grande na perna, nos membros inferiores, porque já era dele. Então, na cirurgia aumenta. Então, a drenagem vai ser benéfica no membro inferior, mas não onde foi feita a cirurgia, né? E aí, tudo depende muito da avaliação. Na fisioterapia, no pós-operatório, a gente tem que saber o que a gente não deve fazer. É mais fácil saber o que você não deve fazer, não errar, porque tem muita coisa que você não deve fazer. E com a melhor maneira individual, né? Então, são avaliações. Todo dia que você vem para mim, você vai vir com uma coisa, um problema diferente. Então, a gente diz que não tem receita de bolo. Cada pessoa é individual. Outra coisa muito importante que deve sempre se falar é a questão da pele, né? Um paciente que vai submeter uma cirurgia, ele tem que saber também as expectativas que ele vai ter. Porque a pele é o principal na cirurgia. Tem pessoas que têm uma pele... Então, vários fatores influenciam, né? Saudável, alimentação, DNA, hereditariedade, né? Então, a gente não tem como... Aquela comparação na plástica, eu acho a pior coisa que tem, né? Quando você se compara com a pessoa que fez... Pode ser até uma irmã gêmea. Esse ano a gente atendeu 2 irmãs que fizeram cirurgia e tiveram um resultado totalmente diferentes e sendo gêmeas. Então, você vê como a questão da pele, da vivência da pessoa influencia muito também, né? Então, a partir de 2011 ainda, a gente já existia as bandagens, mas não eram introduzidas ainda né? As bandagens, elas vieram em 1970 pelo um japonês, Enzo, né? Kenzo Kazi, e era utilizada também pelos egípcios para mumificação. Então, sempre ela esteve presente em várias etapas aí da evolução do ser humano, né? E aí a Mariane e o Dr. Iptangui, eles conseguiram introduzir, né, na cirurgia plástica. Então, as bandagens que a gente usa são um pouquinho diferentes da que você tem na academia, né? Que na academia a gente chama de bandagem rígida, ou de esportiva, né? Que é uma bandagem mais rígida para conter o movimento, né? E na cirurgia plástica é uma mais elástica, né? A gente tem umas fotinhos para mostrar da bandagem, mas tu pode mostrar aí também. Essa aqui é a minha xodozinha. Eu trabalho com várias marcas, mas tem umas que a gente gosta mais, né? Então você pode ver que ela é bem lisinha, ela é bem fininha, ela parece pele, então ela não dá desconforto nenhum para o paciente. E quando eu quebro ela, aqui, ó, você vê a extensão que ela vai, ó. Tá vendo? Então, isso aqui, a força que eu vou botar, a contenção que eu vou fazer, vai da minha avaliação.
tá? Então, na hora que eu vou ver se eu vou botar 70%, 50%, né? De tensão, tá? Então, a gente não faz uma compressão, a gente faz uma contenção, tá? Diferente, então tem vários métodos, né, para se fazer. Na neuropediatria, muito para criança com pezinho equino, né? Tem outras utilidades também. Tá. Então, o último curso que eu fiz da Mariane foi em 2006, ela apresentou esse material para gente, né? Então, logo em seguida, eu já cheguei na clínica, dei para os cirurgiões que eu trabalho e a gente já começou a introduzir. E a gente teve resultados maravilhosos, assim, então, no sentido de deixar esse paciente mais rápido pronto, né? A ajudar na cicatrização e ele voltar para suas atividades. E o que a gente quer fazer é dar alta para o paciente, né? A gente quer que o paciente, a maior publicidade que você tem é aquele paciente que se recuperou rápido, gastou menos, né? Então, o custo-benefício da tape é muito bacana, porque em vez de gastar aqueles 20, 30 sessões, né? Sei lá, de drenagem, como é que chama, a gente vai reduzir isso, sabe? Claro que cada paciente de um jeito, né? A gente tem a fotinho ali do lugar onde você colocou a bandagem e onde não colocou, né? Vai ver aí, tu consegue explicar direitinho. Essa é a bandagem que você usa. Aí, ó. A gente no abdômen, esse paciente era uma paciente de uns 34 anos, filhos, não tinha indicação para abdominoplastia, então foi feito uma lipoaspiração no abdômen, e ela fez uma masto, né, que é a levantada de pele, de excesso de pele. Na lateral, eu pedi para essa paciente para mim não colocar onde o doutor fez a operação, para a gente poder visualizar o efeito da tape, né? Vocês conseguem ver que onde eu coloquei, ela é cor da pele, mas acho que essa foto dá para ver bem. Onde eu coloquei, você não tem o processo inflamatório agudo, né? Que a gente vai falar disso daqui a pouco. E onde a gente não colocou, você vê, né? Os roxinhos, as vermelhidões ali, que são o processo inflamatório agudo que acontece nos 7 primeiros dias, né? Então, é importante a gente falar que o fisioterapeuta que vai trabalhar com isso, ele precisa estudar muito o tecido cicatricial e as fases do processo de cicatrização, tá? E fica por quanto tempo com a bandagem? A bandagem, Ju, ela fica no corpo de 7 a 10 dias, tá? Mas vai muito da nossa avaliação. Tipo assim, no verão, eu não gosto de deixar 7 dias no paciente. Então, eu tiro de 5 a 6 dias. Então, para quem quer trabalhar com isso, tem que gostar muito. Porque você fica monitorando esse paciente o tempo todo, você vai ligar para o paciente para dar de exercício, né? Então, você tem que estar sempre em contato com esse paciente, até porque o paciente hoje, ele tem muito acesso ao Dr. Google, né? E todo mundo é um perigo. Então, deixa de te ligar para uma coisa e procura ali. Daí a caca começou, né? Aí vai lá, aperta a cinta, faz coisas que não devem ser feitas, né? Então, para a gente as fases da cicatrização, elas vão ser divididas em 3, tá? É a fase inflamatória aguda, que são os primeiros dias, depois a fase proliferativa e depois a fase do remodelamento, tá? Nessa fase inflamatória aguda é onde você está mais inchada, edematosa, onde ocorre mais equimose, é quando você bate e tem aquele processo todo, né? A roxidão, a vermelhidão, o inchaço, né? Então é isso que eu quero controlar. Então, de uma maneira mais fácil de entender, aqui tá a tua gordura e aqui tá o músculo, né? O doutor vem com o bisturi, gordura. A gente chama isso aqui de espaço morto, onde sai a gordura. A tape vai fazer o quê? Uma contenção. E não vou deixar o processo inflamatório se exacerbar. Então, eu consigo controlar esse roxo que vocês viram na foto, essa vermelhidão, um possível hematoma, uma possível fibrose, né? Então, tudo isso eu vou conter, tá? Então, quando eu retiro a bandagem, esse paciente parece que não fez a cirurgia. Ele está uns 30 dias, 40 dias na frente de uma pessoa que não colocou, tá? Então, tudo isso gera em torno do quê? A gente tem que deixar o tecido
mais limpo possível para essa cicatrização ser feita de maneira bacana, melhor o mais rápido possível, né? E aí, esses fatores, assim, pessoal, ficou muito bitolado naquela parte das cirurgias dos anos 80, né? Nos anos 80, quando veio as top models, né? Aquela coisa toda. Foi o grande pico da cirurgia, né? Então, antigamente, a paciente saía da cirurgia, a gente apertava. Eu chamo até de, tipo, uma salsicha. A cinta. Uhum. E hoje, o meu maior problema é conversar com o paciente da cinta. Porque hoje as pessoas acham que cinta tem que ser usada, que melhora a postura. Não serve para nada. Ela só serve nos 14 primeiros dias, 30 dias, que vai ajudar o paciente a ter segurança e a conter um pouco desse edema e modular. Mas depois disso, aquela coisa, aperta, aperta que vai ser melhor. Aí temos o problema. Porque quanto mais apertada a cinta tem, o teu sistema urinário não funciona bem, a tua expansão funciona bem. E aí a gente tem as danadas da fibrose, né? Que onde a cinta fazer dobras em você, o corpo vai depositar mais tecido nesses lugares. Então a gente tem as famosas fibroses que o pessoal tem pavor, né? E aí hoje tem uma coisa chamada educação da dor, educação do paciente. Então, a gente fala muito sobre essas coisas toda hora, porque o paciente liga para você e fala assim: a minha vizinha usou a cinta, 3 cintas e usou isso. Por que eu não estou usando? Aí você tem que explicar tudo de novo, né? Então hoje eu acho que o paciente que teve uma consulta bacana com o médico, saiu do teu consultório bem informado e seguro, é um paciente que vai ter um pós-operatório tranquilo, né? Aí eu quero saber o seguinte: todo mundo tem acesso, o fisioterapeuta que é especializado, como você, assim, no pós-operatório, trabalha para um determinado cirurgião, só vai ter acesso quem está com esse cirurgião, ou qualquer pessoa que faça cirurgia pode ter uma boa pergunta. Falar com um fisioterapeuta, porque é novo isso, né? A acessibilidade. Então, é aquilo que a gente estava falando. O cirurgião, eu trabalho a tape, eu sou exclusiva da minha clínica, né? Tá. Eu trabalho com os 2 cirurgiões aqui, mas a gente tem que lembrar que o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Aí não dá indicação de ninguém para ele fazer o seu trabalho, tá? Numa equipe na partir da hora que você está dentro do hospital, né? Então você vai ter que ter a permissão do médico para entrar. Né? Então o paciente ele pode entrar em contato com você. No caso, se eu não puder atender, eu vou indicar uma pessoa que vai fazer, né? Que pode fazer esse trabalho para essa pessoa. E essa pessoa entra em contato com o cirurgião, caso não se conheçam ainda. Aí você fala: doutor, o paciente entrou em contato comigo, eu queria saber se o senhor aprova, o que você acha. Então tem que ter esse diálogo, né? Toda hora com o médico. O legal é que hoje, a maioria dos cirurgiões ele já tem na equipe uma fisioterapeuta, né? E quem não tem, já sabe um pouco do trabalho, devido a Mariane, que sempre está lá, é chamada, né, na Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, no dia que eles têm cursos e tal. Mas tem muita que uns médicos mais antigos, assim, que tem uma mais conservadora, não gostam, né? Então isso aí vai dar experiência, né? Mas voltando ali, o paciente pode entrar em contato com o terapeuta, o fisioterapeuta fala com o cirurgião e agendam a cirurgia, né? No caso, eu vou desde o início da cirurgia, aí a gente vê toda a cirurgia, assim que termina, a gente troca uma ideia. Não, doutor, onde que o senhor quer que eu faça uma contenção maior? Área que você mexeu mais, mas como você está lá presente, você consegue ver tudo que está acontecendo. Ju, é muito legal, porque na hora que ele introduz o bisturi... tu estás dentro da sala ali, assistindo a cirurgia junto, vendo tudo. O intraoperatório é a colocação da bandagem cirúrgica. Por quê? O doutor começou a cirurgia, você já
equimose, você já começou com a vermelhidão e com edema. Então, você já está fazendo todo o processo de inflamação aguda, né? Que é o quê? É o calor local, a equimose e a vermelhidão, a dor em si, né? E o edema. O que mais incomoda o paciente é o edema, né? O edema, ele persiste. A fisioterapia vai ajudar, mas o paciente também tem que ter consciência que o edema vai ficar até 3 meses, 6 meses, dependendo da paciente, né? Tem que ter uma certa paciência. Eu sempre digo que o segundo mês de cirurgia é o mês mais chato, na minha observação clínica, porque o médico vai te liberar, vida normal. Eu vou liberar, a vida vai continuar inchando no final do dia, né? Geralmente na cirurgia de manhã você acorda bem, que é o que a gente fala, ó, se quiser visualizar a tua cirurgia, você vê de manhã, e no final do dia você já tá bonzinho, né? Então tem que ter uma paciência, tem que ter... Hoje eu falo muito pro paciente também se desestressar. 5, 6 horas toma um banho morno, se acalma, lê um livro, né? Para também não ficar focando naquilo ali. A gente não tem como botar a carroça, os bois na frente da carroça na frente dos bois. Os tecidos, a cicatrização ela tem um tempo para ocorrer e ela precisa daquele tempo ali, não tem o que fazer. Você não pode botar aparelho nenhum, nada nesse momento que a gente vai estimular de colágeno, né? Então, assim, ó, na segunda etapa da cicatrização, etapa da proliferativa, é a fase mais perigosa, tá? Então, é onde começa a se ver muito inchado e ele começa a falar, meu Deus, eu tenho que fazer drenagem todo dia, eu tenho que apertar essa cinta, trabalhar, e não sei o quê. Então, onde a gente vê, se o paciente está orientado nesse momento, ele surta. E daí aí, ele começa a procurar outro tipo de tratamento, porque... acha que não está adiantando. Exato, né? Ele dá estabilidade ali, né? Então, é onde ele entra no ruim, que é aquelas que colocam ultrassom, radiofrequência, que não são aparelhos ruins, mas são aparelhos que eles têm que ser usados na hora certa, né? Então, se você usa na hora errada, você estimula a produção de mais tecido duro na tua cicatrização, vai gerar uma fibrose e você vai botar a tua cirurgia a perder, né? Às vezes tem muita gente que bota a cirurgia a perder por excesso. A pressa, né? A gente tem essa pressa louca que pode atrapalhar tudo. Ok, exato. Eu queria saber o seguinte, todas essas informações, tudo isso que você está falando, você conversa com o paciente antes, ele sabe de tudo, do que pode acontecer de certo, de errado, e também o que pode acontecer de errado caso o paciente não faça a lição de casa, digamos assim. O que pode acontecer é você ter uma cicatrização queloidiana, hipertrófica, né? Você pode atrasar a tua recuperação. Uma fibrose, o tecido, o sistema linfático ele não se recupera. É como se a gente tivesse uma pedra canudo. Então eu preciso tirar a pedra para fluir tudo, né? Então, se esse paciente for muito estimulado, né? Botar muito aparelho, fazer drenagem de manhã. Eu já tive paciente que falou assim para mim que é à tarde. E quando a gente está nessa fase proliferativa, a gente só pode fazer 1, 2 vezes no máximo, porque a fisioterapia também estimula, entendeu? Então você vê como é difícil você colocar na cabeça de um paciente que vem com aquela mentalidade lá, de apertar cinto, todo dia, que era o que a gente fazia, né, Ju? Antigamente conduzia, né? Então hoje tudo mudou, graças a Deus, assim. E o paciente antigamente, você só via recurso financeiro para fazer a cirurgia, né? Hoje a gente vê, meio que tá com um preço bacana, então muita gente pode fazer de todos os níveis sociais, assim, que eu acho isso mais bonito, né? Da cirurgia plástica. A gente fala muito em beleza, mas tem uma frase do Dr. Pitangui que ele fala que a beleza tá do lado de dentro, né? E quando tá de dentro, a gente consegue ver isso que é o bonito. Então a cirurgia plástica a gente não pode esquecer. Ela veio na Segunda Guerra Mundial, né? Ela veio para ser uma cirurgia reconstrutora, né? Então a maioria dos médicos que você vai perguntar, eles curtem isso.
eles curtem um desafio, né? Você pegar um paciente queimado, você pegar um paciente que sofreu um acidente, vai reconstituir o rosto, você vê a felicidade ali no rosto deles. Então, hoje, claro que voltado para a beleza, né? Muito voltado para isso, mas o grande objetivo da cirurgia plástica, essa parte de reconstrução, é a minha preferida. E essa técnica vale para qualquer tipo de cirurgia, mesmo uma pequena ou uma enorme, assim? Tá falando da bandagem? Isso. A bandagem, a gente utiliza em tanto ortopédica, vascular, ortognática, é muito usada também, tá? E ortopédica, eu já falei, né? Então, a gente usa em todas as cirurgias que tenham descolamento de tecido, né? Então uma colocação de silicone pode ser usada, uma abdominoplastia. Então, a única coisa que a gente não pode colocar é no enxerto, né? No enxerto de gordura a gente não mexe. Vai colocar gordura em algum lugar, como nos rostos ou no colo do seio, a gente não pode ficar manipulando. O corpo absorve muito a gordura, né? Então o resultado acaba ficando ruim. Então você já vê como a gente tem que ter raciocínio clínico, né? A gente não tem um protocolo que tem que seguir, né? É muito complicado. Então vamos voltar lá para o intraoperatório, né? Aí acabou a cirurgia, a enfermeira coloca os curativos e logo em seguida eu entro para fazer o meu trabalho. A gente coloca outro curativo em cima. Aí, Ju, você vai ver várias técnicas de tape, tá? Eu trabalho com tape mecânico, que é modulado, né? Esse que a gente está conversando até agora. Mas na internet você vai ver outro método, que é um de cobrinha. Não sei se você já viu, é um que o sistema linfático. Esse eu não curto muito, porque onde a tape passou, você vai ter um tecido pretinho, sem equimose, nada. Mas onde ela não passou, você vai ver um tecido, então o paciente fica marmorizado. Então eu não entendo por que tem gente que faria essa técnica, né? Mas enfim. E aí, depois que termina a cirurgia, a gente coloca a cinta por cima do paciente e leva para recuperação. Aí ali ele vai dormir, dependendo da cirurgia, né? Eu ligo para o paciente e dou todas as orientações até marcar o retorno dele, né? Então aí eu vou estipular se eu vou tirar em 5, 6 ou 7 ou 10. Eu vou avaliando com o paciente. No segundo 48 horas, o paciente já começa a se movimentar. Eu já dou exercícios de membros inferiores para evitar a trombose, né? E ativar a circulação. E para ele não ficar tão rígido, né? Ter tanta contratura muscular. Aí, em 7 dias, vamos supor que eu tire em 7 dias, a gente retira a tape e já dá início à físio. Dentro da físio, a gente tem a técnica de drenagem linfática, a gente tem a terapia manual mecanomoduladora, a gente tem vários recursos que a gente vai fazer para melhorar a gente, né? Então, a minha vivência lá na clínica, eu vejo muito que quem coloca a tape consegue ter uma recuperação bem mais rápida do que uma pessoa que não colocou. Médicos que começam a visualizar isso, eles ficam querem que você esteja presente. Às vezes, assim, o doutor já fala, vai para mim amanhã, vai precisar, né? Então, às vezes eu nem falei com o paciente, mas o paciente já sai do consultório médico sabendo essa informação. E aí eu ligo para o paciente, converso, como eu estou conversando com você, falo dos contras também, né, Ju? Todo o procedimento a gente tem o lado bom, né, e o lado ruim. O que é ruim da tape? O paciente tem uma alergia, né? A gente faz um teste de alergia antes da cirurgia e geralmente é muito difícil ter, né? Mas geralmente tem morticária, tem uma pessoa que tem uma sensibilidade um pouquinho maior, né? Então a gente precisa fazer esse teste para ver. Conversando com o paciente, você consegue pegar umas informações, né? Então eu sempre pergunto: você já fez alguma cirurgia? A tua cesárea você teve um curativo? Você tem alergia à bandeira? A tape foi feito pelo Léo Costa. Ele pegou, que é um grande fisioterapeuta que trabalha com
como é que chama? Com ensaios clínicos, né? Ele pegou o micropore, o esparadrapo e a tape, né? E ele usou, eu não lembro o número de pessoas, mas eu acho que foi umas 200, 300, não tenho em mente aí. E ele usou os 3 recursos num edema, né? Então ele viu, provou nesse estudo que a bandagem era mais eficaz, né? Em relação a conter o edema ali, né? Então a bandagem ela pode ser substituída por um micro cesariana. Eu ia perguntar na cesárea se valia, porque a mulher ficou com aquela cicatriz, né? Melhor? Hoje, eu já apliquei grávidas, assim, todas tiveram um resultado muito bacana. É legal, Ju, porque eu me coloquei no lugar dessa grávida, assim, você tem uma recuperação muito boa. E aí, então, você pode fazer 2 tipos de trabalho. Você pode envolver todo o abdômen para ela desinchar um pouco mais rápido, né? Ou você pode fazer ações em cima da cicatriz dela, né? Geralmente a gente classifica a cicatrização, vê se ela está atrófica, hipertrófica ou queloidiana, e utiliza a bandagem determinado raciocínio clínico ali de como a cicatriz se apresentar, tá? E é bem bacana. Hoje está sendo muito procurado. Eu tenho amigas que só esse intraoperatório em gestante, né? E eu acho que dá um resultado muito bacana, porque eu, no caso, quando eu tive minha filha, eu fiquei muito tempo sozinha, assim, então eu senti que não se usava cinta também, né? Eu me sentia assim, parecia que né? Assim, então hoje o relato delas, assim, elas falam que deu muita segurança para amamentar, pegar o bebê, se movimentar, né? É bom lembrar que a hipoalergênica, ela é feita de um material de roupa de bebê. Eu gosto muito dos produtos de alemão, assim, um pouquinho mais caros, né? Mas é aquilo, né? Tem coisa que o Brasil produz muita tape boa também, mas a gente vai no tipo né? E a gente bota também um produto que faz uma permeabilização da pele, que é um produto chamado Cavilon. Tem vários, né? Assim, tem Cavilon, tem vários marcos que fazem, então você passa antes na pele do paciente como se fosse o Bepantol para o bebê. Ele vai fazer uma permeabilização na sua pele, tá? Por isso que eu tô te falando que é muito difícil da lei. Porém, se o fisioterapeuta, ele não é atualizado, né? Ele fez no final de semana, ele não tem esse raciocínio clínico, ele pode botar muita atenção na hora de colocar a tape, e aí você edemaciou, a tape tracionou. Aí tua pele vai fazer bolinhas de sapato, sabe quando a gente bota sapatilha nova? E aí o estrago tá feito, né? Então tem que saber muito, tem que ver a pele da pessoa. A pele que não me permite fazer uma 70%, né? Então tem essas coisas aí. Hoje tá muito na moda, mas a gente tem muita caca também, né? Então a gente tem que avaliar se vale a pena fazer paciente, né? Quando o paciente tem urticária, problema dermatológico, eu nem faço, assim, porque vai ser. Né? Então aí você tem que passar para outro tipo de tratamento. Para fazer um tratamento pós-imediato nesse paciente que não pôde colocar a tape, né? E aí o paciente que está com a tape em casa, ele não faz mais nada, ele não mexe. Tem que esperar pelo fisioterapeuta. O que a gente vai permitir, que isso é uma coisa bacana também, é abrir a cinta 4 horas por dia porque tá com a tape. Então, você pode ficar um pouco sem cinta, que a cinta é o grande chatice aí da cirurgia, né? Ainda mais nessa época de verão aí. Ela dá assadura, ela dá alergia, né? Até porque, outra coisa que eu preciso falar, até porque a cinta ela é padronizada, né? Então, a brasileira é muito curvilínea, né? Então, a cinta ela acaba te esmagando em determinados locais, que é onde a gente tem que usar aquelas plaquinhas de contenção. Você já viu, tinha umas almofadinhas, né? Que a gente vai colocando. Então hoje, com a tape, a gente consegue fazer o corpo da pessoa um corpete modular individual, né? Então, sempre fala também, que ele fala assim, a tape é como se fosse uma cinta personalizada, né? Então, e aí o legal é
eu consigo conter nos lugares que eu quero, né? Que a cinta, ela não deixa eu fazer isso. E aí pode molhar os cuidados. Ela pode molhar, Ju. Ela pode molhar e secar no secador frio, porque o quente estimula a cola. Tem que ser no frio, tá? Então, assim, eu particularmente, peço para o meu paciente molhar depois de 5 dias, um efeito mais legal, assim, mais bacana, né? Mas se não aguenta, ai, tô muito calorada, quero tomar banho, não sei o quê. Pode tomar banho normal e vai secar no secador no frio. Às vezes eu coloco minha, até esqueço que eu tô com ela, porque ela é muito fininha, assim, sabe? Então dá para ficar numa boa, assim. É bem, bem bacana, assim. Mas tem umas pessoas que são mais abafadas. Então a gente vai conversando, vai vendo como é que tá, né? Vai acompanhando esse paciente. Mas eu sou apaixonada por esse trabalho. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque você vê o resultado, né? Quando a gente consegue mostrar o resultado na hora, a gente também gosta, né? E essa coisa de você não estar indo no consultório todo dia, né? Porque por mais que seja gostoso, por mais que você relaxe, a gente gosta. É chato, né? Indo todos os dias, como era antes, né? Ou, paciente, ou a gente ir na casa do paciente, que o paciente não tem como se locomover, também é complicado. Perfeito, ok. Não, super interessante, acho que importantíssimo isso. E para a gente encerrar, acho que deixasse super bem explicado, assim, da importância, eu queria falar um pouquinho, então, da responsabilidade do fisioterapeuta. Uhum. Da tua responsabilidade, assim. É uma baita responsabilidade, né, Ju? Responsabilidade com a sua equipe, né? Segundo, responsabilidade com o paciente, né? A gente tem que pensar muito, assim, hoje eu penso muito em quem eu vou atender, que médico eu vou dar, né? Tem médicos que, mesmo você sendo um puta profissional, você não vai com o paciente, né? Então, hoje eu tô no. Eu prefiro pesquisar muito e ver se esse paciente entendeu, tá bacana para, porque é responsabilidade. Eu sou meio neurótica, então eu fico com o paciente o tempo todo, eu fico perguntando sempre o que está sentindo, o que eu posso ajudar, porque é a tua responsabilidade, né? Esse paciente tem responsabilidade até ele tá bacana e voltar pro cirurgião, para as consultas, enfim. Não, e fora a segurança que dá, né, para o paciente, porque a pessoa está envolvida ali, qualquer dúvida e preocupada, enfim, é muito bom. E a responsabilidade maior também é você, que são pessoas dignas, né? Assim, são pessoas que têm a certificação correta, né? Cursos que são presenciais, né? Então, hoje esses curso online que a gente não tem, né, a vivência ali da. Então, acho que a maior responsabilidade também parte disso aí. Você saber o que você está fazendo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, foi aquela frase que eu te falei. Eu precisei saber o que eu não podia fazer, porque eu acho que a gente só pode fazer o que a gente pode reverter, né? Então, se der uma bolha, eu preciso saber o que eu vou fazer. E eu preciso o que está acontecendo, né? Então, hoje a gente tem uma equipe, tem uma que trabalha só com laser, tem eu que faço esse trabalho. Então, cada um vai ter um espaço nessa responsabilidade, né? Dessa equipe. Perfeito. Acho que a gente vai ter mais uma, Ju. Para falar mais. Tem muito assunto, viu? Como tem. É muito assunto. Nossa, muito bom, muito importante. Adorei conhecer tudo isso. Também. O Instagram da Kay tá aqui. Vocês vão conhecer para quem quer fazer cirurgia plástica. Adorei também saber na questão da cesárea, né? Muito legal. Porque, nossa. Na cirurgia vascular na ortognática é muito legal também. Muito bom. Queria te agradecer. Eu que te agradeço. Saiu esse bate-papo, tanta informação de qualidade. Parabéns. Bom, obrigado. Obrigada por contribuir aqui com a gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.